Olá galera, Gilberto Chaves na área e hoje eu quero falar com você sobre 7 amigos e um destino. Recentemente, alguém me pediu para eu compartilhar aqui no canal a respeito de quem devem ser as pessoas com quem a gente deve andar. E eu vou falar assim de algumas versões, né? Essa é uma primeira versão, porque depois a gente vai procurando e vai encontrando mais qualidades, né, que a gente deve encontrar nessas pessoas. Mas antes de falar do tipo de pessoa, eu quero falar por que nós temos que encontrar os melhores amigos, as melhores pessoas para estarem com a gente na nossa jornada. Quando a gente anda sozinho, vamos falar de um primeiro momento, quando a gente anda sozinho, a gente acaba fazendo duas coisas que são duas faces da mesma moeda. A gente acaba sendo conveniente com a gente. O que é conveniente? A gente cede a nossa maior fraqueza ou cede a nossa maior força. E um exemplo disso é, se você está andando sozinho e você deveria dar o seu melhor, aí você dá 70%, mas você chega e fala, mas tá bom, porque você sabe quais são as circunstâncias que estão em volta. Ou então, você sabe que naquele dia você deveria ter dado 70%, porque tem pessoas que estão à sua volta que precisavam de cuidado, mas você vai dar 130% e deixa as pessoas. Essa é uma característica de quem anda sozinho. Está escrito assim no bom livro, e porque está escrito, eu acredito, quem se aconselha a si mesmo, quem dá conselho a si mesmo, né, tem um tolo como mestre. Então, todas as vezes que eu escolho me aconselhar, eu estou sendo tolo. Extensão do mesmo raciocínio, toda vez que você escolhe se aconselhar, você está sendo tolo. Faz sentido aí? Eu posso olhar na minha jornada pessoas com quem eu andei que me elevaram e pessoas que andaram comigo que eu tive a oportunidade, alguns bons exemplos de pessoas que eu ajudei a elevar, são dois bons exemplos. Um é o Rodrigo Cardoso, conheci o Rodrigo Cardoso muito no começo da jornada dele, muito no começo, e nós passamos por coisas muito difíceis juntos, né? E ele saiu dessa situação melhor que entrou. O Natanael, quando eu conheci, definitivamente o Natanael passou por menos coisas difíceis, porque ele estava mais alinhado espiritualmente, mais preparado, ele tinha um caminho de mais facilidade, o que não significa que ele não trabalhou, tá? Trabalhou muito, muito, muito. Mas são dois expoentes de pessoas que eu posso chegar e falar assim, olha, valeu a pena estar junto na jornada. E eu, de pessoa com quem eu andei, eu gosto de falar o exemplo, Bill, minha avó, mentores que passaram pela minha vida, coisas assim realmente fantásticas, né? Mas vamos lá, se você quiser anotar quais são as pessoas com quem você deve andar, vamos falar dessas pessoas. A primeira pessoa, isso não está em ordem, tá? Então vamos falar dos seus 7 amigos. A pessoa que está disposta a te corrigir. E quando eu falo a pessoa que está disposta a te corrigir, é às vezes a pessoa que está vendo que você está indo na direção errada e vai e te coloca na direção certa. Esse é o primeiro tipo de amigo que você deve ter. Aquele que vai te ajudar a se desenvolver. Então você tem talentos e habilidades dentro de você e esses talentos e essas habilidades, elas precisam ser colocadas para fora. E o seu segundo amigo, chamado desenvolvimento, vai ajudar você a se desenvolver. Você tem que ter um defensor, porque às vezes a vida vem contra você, circunstâncias vêm contra você e você vai ajudar essas pessoas a se desenvolverem. Eu coloco hoje o Rodrigo Cardoso, por exemplo, como um dos maiores palestrantes do Brasil. O nível de energia que ele tem no palco, tudo. E uma coisa impressionante, eu ainda me lembro, uma vez nós estávamos fazendo palestras, passando de sala em sala numa escola. Eu me lembro do Rodrigo sair, né, meio choroso, não com lágrimas nos olhos, mas a voz chorosa, essas coisas, né? Que ele havia sido acabado de ser humilhado numa sala de aula, né? E aquele momento, a sorte, né, me colocou na frente dele, porque eu podia estar em outro lugar, eu podia estar em outro andar, mas ele sai da sala e encontra comigo, a primeira pessoa que ele encontra. E ele fala do que aconteceu, eu dou um abraço nele, falo, bem-vindo ao time. Por quê? Porque essas coisas vão acontecer. Você precisa ter alguém que vai te defender. Eu me lembro de um amigo que passou por uma situação terrível no relacionamento dele, eu disse assim, um dia nós vamos rir disso, né? Aquela temporada difícil passou e depois nós rimos disso, mas naquele momento não foi fácil para ele, sabe? Não foi fácil. Alguém que vai te ensinar a ousar. Você tá, às vezes,
preso nas suas crenças, nas suas circunstâncias, e você, para sair dali, para ir para o seu próximo nível, você vai ter que ter uma atitude de ousadia. Muitas vezes você vai precisar fazer isso, né? E alguém precisa te ajudar nessa direção. Recursos, alguém que vai contribuir com recursos, às vezes na sua vida. Eu gosto de dizer assim, né, que a minha avó, ela se formou no Mobral, e uma das coisas que a minha avó mais me ajudou assim foi com recursos numa fase da minha vida, quando eu estava iniciando a minha jornada. Se não fosse minha avó, então, me ajudou a alugar a primeira casa. No momento de depressão, ela me deu um carrinho velho na época, assim, mas todas essas coisas que foram pequenas, quando eu olho daqui para lá, mas elas foram gigantescas, mas gigantescas. Às vezes você precisa de pessoas que vão ajudar você com recursos. Eu me lembro quando a gente começou a nossa vida empresarial, eu me lembro do meu sogro falecido, minha sogra, que ela tem Alzheimer hoje, ausente já há muitos anos da vida, né? Mas eu me lembro quando eles foram nossos fiadores no início da jornada. Essas coisas, né? Essas pessoas que são fontes de recurso à sua volta, você tem que ter essas pessoas à sua volta, porque senão você não faz a sua jornada, você não faz a sua caminhada, né? Isso é importante. E o último amigo, aquele que vai ajudar você a restabelecer a confiança, né? Às vezes você cai, né, na sua jornada para chegar lá, isso acontece, mas você precisa de alguém que vá lá e pega você e levanta de novo. Nós precisamos de pessoas que acreditem em nós mais do que nós mesmos, né? Então, é só para a gente ter esse olhar para a jornada e repetir 7 amigos e um destino, né? E aí eu termino falando do destino: aquele que vai te corrigir, aquele que vai te desenvolver, aquele que vai te defender, aquele que vai te ensinar a sonhar, aquele que vai te fazer ousar, aquele que vai te ajudar com recursos e aquele que vai restabelecer a sua confiança. 7 amigos e um destino. O destino é a sua jornada. O destino é aquele lugar que você nasceu para ir. Você tem um chamado dentro de você, uma coisa que está aí dentro de você. Esse chamado, ele é irrevogável, ele não se apaga. Se você quer permanecer jovem, se você quer permanecer alegre, vivo, responda a esse chamado. Existe uma facilidade, portas que vão se abrir na sua vida na medida que você obedecer, na medida que você ouvir esse chamado, e portas, contrariamente, vão se fechar na medida que você não obedecer, na medida que você não caminhar na direção desse chamado. Eu vejo pessoas que abriram mão do chamado que a vida delas fez para elas, e essas pessoas, à medida que você vai olhando para elas, elas são pessoas entristecidas, são pessoas envelhecidas, são pessoas assim que você olha para elas e o que você percebe? Elas estão tomando uma surra da vida. Por outro lado, você vê pessoas que estão obedecendo o chamado delas e passam por lutas, às vezes até maiores do que essas aqui, que estão contrárias ao chamado, mas elas são renovadas, são revigoradas, são rejuvenescidas. Há uma força extra, há uma energia que é entregue para você, há uma coisa que vem de dentro, é uma coisa que vem do alto, uma coisa que te cria condições e facilidades quando você escolhe atender o seu chamado, quando você escolhe que você vai caminhar na direção certa. A minha recomendação para você: se você estiver pronto para ser um empresário, mas você ainda não é, eu tenho um programa de formação empresarial para você. Se você acha que você pode fazer do mundo um lugar melhor sendo empresário, me chama em inbox, faz um contato e eu vou ajudar você. Eu tenho um programa chamado Universidade do Empresário. Se por outro lado você já é empresário hoje e você está aqui me acompanhando no meu canal, a minha recomendação para você é que me chama, me fala qual é o momento da jornada que você está vivendo, e eu tenho um programa também para te ajudar nessa jornada. Eu não sei quantos desses amigos eu consigo ser na sua jornada, quanto desses amigos eu consigo ser na sua vida, mas a gente não vai saber até que você me chame, até que você me deixe saber como é que está a sua jornada. E se você estiver pronto para isso, eu quero garantir para você que the best is yet to come. O melhor ainda está por vir. Seu Sun, nos vemos em breve, and God bless you. Deus abençoe você.